aqui do departamento de Então eu vou apresentar de novo, só por conta viu, Lúcia, da Oi. gravação. Ah, tá. Então, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos ter a última reunião do departamento desse semestre. Eu tenho a honra de ter com a gente a doutora Lúcia Alves da Silva Lara, que é médica assistente aqui do departamento, responsável pela saúde sexual, e o tema vai ser desafios da prescrição da testosterona. É um tema bem palpitante, é um tema que envolve muitas polêmicas, né, Lúcia? Sim. Tanto que o título está desafios, né? Porque não seria a facilidade da prescrição da testosterona. Bom, então a palavra é sua e muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à professora Carolina Salles, que é a nossa chefe do departamento, pela oportunidade de discutir esse tema que é tão importante na nossa área aí de sexologia, né, e para todos os ginecologistas. Agradecer o Rui Ferriani, que é o nosso chefe do setor de reprodução humana, que alberga a saúde sexual, né, a oportunidade aqui de representar o nosso setor. Bom, este tema, ele surgiu de um trabalho que nós iniciamos na Febrasgo, né, nossa comissão de sexologia, juntamente com a comissão de endocrinologia ginecológica, onde ao perceber que existe uma heterogeneidade muito grande de prescrição da testosterona aqui no nosso país e uma dificuldade muito grande para observar aí, para realmente definir um padrão de prescrição, a gente foi a campo buscar respostas, né, para essa condição aí que a gente vê que não está bem estabelecida aqui no nosso país e o que a gente teve a oportunidade de ver através da revisão da literatura, que é um problema do mundo inteiro. E nós sabemos, já é largamente conhecido, que a indicação da testosterona para a mulher é para o tratamento do desejo sexual hipoativo, e isso já está bem estabelecido, que seja para mulheres na pele pós-menopausa, natural ou cirúrgica. Ainda há uma discussão, apesar do último guideline sobre a insuficiência ovariana prematura, ainda há alguma discussão se realmente tem uma indicação formal, porém a tendência é de que essas mulheres recebam a testosterona caso elas tenham dificuldades sexuais, né? Mas o mais importante disso tudo é estabelecer qual o tipo de mulher nesse período da vida necessita, de fato, utilizar a testosterona. Para isso, é necessário que seja feito criteriosamente a elegibilidade dessas mulheres, excluindo as outras causas de disfunção sexual que nós vamos mostrar para vocês. Então, só para ratificar aqui o que já está bem definido, é que o efeito da testosterona sobre o desejo sexual hipoativo, ele vem sendo mostrado aí desde o ano 2000, através de vários estudos, vários RCTs e compilação aí de várias outras meta-análises, mostrando que realmente tem um efeito positivo, tanto no desejo sexual como uma melhora da função sexual como um todo, independente do uso de estradiol. Tá? Então, nós podemos sim prescrever a testosterona sem que seja necessário uma reposição de estrogênio. E mesmo os estudos que avaliam esse efeito através do aumento da frequência de eventos sexuais, que muitas vezes a gente vê nos congressos aí sendo bastante criticado, e com razão, porque frequência sexual ele não define a resposta sexual, mesmo este efeito, ele tem um efeito positivo na vida da mulher, porque melhora o relacionamento diário, quer dizer, o relacionamento com a sua parceria. E nós sabemos sobre a história natural, né, dos androgênios na mulher, que a partir aí de 20 anos, se compararmos uma mulher com 60 anos, as mulheres com 20 anos, nós vamos ver que ocorre uma queda em torno de 60% dos androgênios, principalmente à custa da redução
da DEA, né, da dihidroepiandrosterona, que é um precursor da testosterona. Vejam que 4 anos antes da menopausa, olha, ocorre uma redução abrupta, né, que, felizmente, aí a testosterona ela não sofre essa queda tão importante, em torno de 15%, começando aí, se a gente observar a perimenopausa, daí a possibilidade da gente utilizar a testosterona naqueles anos, né, anteriores à menopausa e posteriormente à menopausa, isso já está bem estabelecido. Ao passo que vejam que a SHBG, a partir da menopausa, ela começa a aumentar. E isso indica que possivelmente vai ter um impacto na redução da testosterona também. A pergunta que precisa ser respondida e que a gente está tentando ajudar a responder é essa: olha, existe associação entre concentração sanguínea de testosterona e o score do desejo sexual feminino? Então, nós temos aqui uma meta-análise recente, né, feita aí através da compilação de vários estudos, vários desenhos de estudos, inclusive corte, e estudos observacionais em geral, que avaliou, e esses estudos avaliando aí a função sexual, tanto por questionários validados, que é o padrão ouro, né, de avaliação de função sexual, quanto pela frequência de eventos sexuais após o uso da testosterona. Como outcome primário, foi a associação entre a concentração sérica de testosterona e o desejo sexual, né? Então, vejam que a testosterona total teve uma associação positiva de efeito moderado com o score do desejo sexual, realmente ratificando isso que a gente, né, a literatura tem mostrado, que é para tratamento de desejo sexual. E há uma associação positiva, né, forte associação, porém aqui passa pelo 1, vocês podem ver, com a frequência sexual. Então, a gente não pode jogar fora esse dado de que a frequência sexual ela não tem um efeito na função sexual geral. A gente não está dizendo resposta sexual, porque todos sabemos que resposta sexual é desejo, excitação e orgasmo, porém falta a satisfação sexual é que vai dar todo esse contexto de função sexual adequada, tá? E quando compilou-se os dados, né, a avaliação da função sexual compilou por questionários validados e não validados, removendo aqueles estudos de baixa qualidade, houve uma associação positiva, né, com o score global da função sexual. Então, já está bem estabelecido aí, né, que a testosterona é importante para a função sexual da mulher e que ideia, né, que a dihidroepiandrosterona, ela melhora a função sexual como um todo, mas ela não melhora o desejo sexual hipoativo. Por isso é que nos Estados Unidos, né, o FDA aprovou para uso intravaginal para disfunção sexual relacionada com alterações da genitália. Agora, indo direto, né, para o nosso tema, quais são os desafios da pressão da testosterona que podem interferir nestes resultados que nós vimos? Primeiro, é necessário um diagnóstico preciso, né, do desejo sexual hipoativo, que ele esteja relacionado realmente com o instalar ou a perimenopausa em si. E aspectos da manipulação da testosterona relativos ao laboratório, o processo de manipulação, a dose e a absorção, a maneira de prescrever e dados de segurança. Então, vamos ver sobre o diagnóstico. Como é que nós fazemos? O desejo sexual hipoativo, então, nós temos 2 fases do desejo a considerar. O desejo espontâneo, que ele é dado pelo pensamento sexual espontâneo, fantasia sexual, aquele momento que a gente não está em uma situação sexual e pinta de alguma forma um pensamento sexual. Isso chama-se desejo sexual espontâneo. E o desejo sexual responsivo, que é aquele relacionado com a nossa parceria ou em alguma situação em que a gente é instigado aí para sentir desejo sexual. O desejo sexual espontâneo, ele pode ser abolido, né, ou pode surgir desejo sexual hipoativo espontâneo nessas situações.
com patologias sistêmicas, onde ocorre os mais comuns no nosso consultório, são depressão, ansiedade, hipertensão arterial, diabetes, tireoidopatias e hiperprolactinemias, medicamentos, principalmente os psicoativos, e especialmente os inibidores da recaptação da serotonina, muito comum atualmente a prescrição, mesmo em baixas doses, pode reduzir o desejo sexual, e alteração hormonal, né? Nós temos a menopausa natural ou cirúrgica e IOP. E o desejo sexual responsivo é aquele relacionado com o fator diádico, isto é, da díade, né? Das pessoas que estão juntas ali, relacionados aí com desamor, com conflitos no relacionamento e principalmente relacionamento de longa duração, mesmo em casais que se amam, né? Então, assim, a ressonância magnética funcional mostra muito bem essa diferença entre amor romântico, né, o desejo sexual no contexto do amor romântico e no contexto da paixão. As áreas que são ativadas nessas duas situações são completamente diferentes. Então, realmente há uma diferença. A violência sexual é muito importante nesse ponto, né? Ela pode interferir tanto no espontâneo, mas muito mais no responsivo, e a repressão sexual severa, que é religiosa, familiar e são as principais. Então, se nós afastamos todas essas condições, né, e nós temos uma mulher na peri ou na pós-menopausa, significa que ela é elegível para o tratamento com a testosterona. Mas, mesmo neste contexto, a gente não inicia a testosterona de primeira. Primeiro, é indicado que para a gente oferecer o desejo sexual, a terapia hormonal estrogênica, né? E progesterona, se for o caso, a convencional. Se houver uma resolução da queixa da mulher, a gente mantém a terapia hormonal e não tem necessidade de entrar com a testosterona. Porém, se a mulher ela mantém o quadro, é necessário rever o diagnóstico e, na ausência daquelas condições que a gente colocou para vocês anteriormente, aí sim a gente prescreve a testosterona. Então, desculpe. Então, é necessário, né, apesar de que a terapia hormonal sistêmica, né, convencional com estrogênio, ela não tem uma indicação absoluta para o tratamento de desejo sexual hipoativo, porém ela é um valor agregado, tá? Mas ela não é necessária, como eu disse anteriormente, que seja utilizada anteriormente à testosterona, quer dizer, não precisa existir terapia hormonal estrogênica para que a gente prescreva testosterona, porque aqui a gente pode ver que a capacidade de absorção e efeito, ela não muda, tanto com estrogênio ou sem estrogênio. Bom, e qual que é a proporção de mulheres com desejo sexual hipoativo necessita testosterona para o tratamento do desejo sexual hipoativo? Pensando num contexto geral, lá no consultório do ginecologista, das que vêm, quantas necessitam? Essa resposta a gente não tem, a gente está procurando, vou mostrar para vocês os dados preliminares nossos, só que não foram publicados ainda. Vejam, de 437 mulheres com desejo sexual hipoativo, 47% delas tinham idade entre 18 e 39 anos e 52% acima de 40 anos. Possivelmente, essas deveria ter algumas aí que são elegíveis. E realmente, vejam que 17%, quase 18%, recebeu a testosterona como tratamento. Mas vejam, gente, cuidado, quase 40% com fator diádico sendo a causa do desejo sexual hipoativo. Se nós pensarmos só nessa população, em torno aí de 28%, 30%, vai realmente necessitar de testosterona para o tratamento do desejo sexual hipoativo. Bom, em relação à manipulação da testosterona, quais são os desafios?
Primeiro, porque é uma medicação, né, é uma manipulação em farmácias que nem sempre têm as condições ideais, né? Tem os processos da manipulação, o veículo, a absorção pessoal, as características deste veículo que podem interferir no efeito. Alguns veículos sofrem cristalização ali e o produto ele fica comprometido, o tipo de pele da pessoa interfere, e também tem a estrutura do laboratório, que ele é fundamental para que realmente seja aprovada aqui pela Anvisa, para que o laboratório, não, a farmácia de manipulação consiga realmente, de fato, fazer um produto de qualidade. Vejam, é necessário alguma estrutura física adequada, veja que é bastante complexo, são as câmaras específicas para a manipulação dos hormônios, né? Vejam que tem aqui espaço fechado com 2 ou mais portas, interpondo aí 2 ou mais áreas. É necessário controlar o fluxo de ar, controlar o fluxo de pessoas e uma coisa muito importante, balança de precisão. Parece ser um item que todo mundo tem, mas, na verdade, gente, essa balança de precisão ela é bastante variável nas farmácias de manipulação. E, devido a essa complexidade, né, do laboratório, muitas vezes, quando a gente faz a prescrição, essa prescrição ela é terceirizada e isso compromete a qualidade do nosso produto. Em relação ao processo da manipulação, vejam, é necessário que haja aí uma garantia da correspondência do produto que é pesado e do produto que contém aí e da quantidade, da concentração que o produto final contém. Para isso, é aquela que eu disse para vocês, a balança de precisão. No nosso caso da testosterona, nós utilizamos microgramas, então essa balança precisa pesar microgramas. Evidentemente que hoje as balanças são muito sensíveis e a maioria tem, né, das farmácias tem esse tipo de balança, mas este é um item de extrema importância. E outra coisa, é exigido que haja uma dupla checagem do peso, mas por 2 observadores, e isso a gente não conseguiu identificar. Na verdade, é uma mesma pessoa que pesa e o produto sai dessa forma, né? E clareza na prescrição médica. Nós sabemos que a dose preconizada para a mulher é de 300 microgramas diários, mas a gente vê prescrição em porcentagem, em miligramas, em microgramas, e isso, muitas vezes, alguma prescrição médica, ela pode ser compreendida em uma farmácia e em outras farmácias não. Portanto, é importante utilizar a mesma linguagem para que todas as farmácias compreendam a nossa prescrição. E, então, quais que são os desafios, né? Mais os desafios dessa prescrição. Nós temos aqui em relação à absorção, por exemplo, tem diferença entre os gêneros. O homem, a absorção no homem é diferente da absorção de mulher. Isso implica que, possivelmente, as formulações masculinas não vão servir para feminina, para uso feminino. O tipo de pele é importante, os sítios de aplicação, porque no nosso corpo, cada sítio tem um tipo de pH e o pH pode interferir na absorção. Presença de pelos, para homens isso não é problema, porque as formulações existem, inclusive, para uso na axila, porém, na mulher, é necessário que exista que seja utilizado em uma área com o mínimo de pelos possível. E também aqui, para a manipulação, o que nós temos no Brasil é o veículo alcoólico. E também temos o Pentravan. Eu coloquei Pentravan porque realmente é o mais utilizado. O que é este Pentravan? Então, aqui nós temos a fórmula da Pentravan, que é a lecitina sintética, palmitato de isopropila associados a um gel pluriônico. Esse veículo ele foi desenvolvido por essa tecnologia lipossomal, onde existe dupla camada lipídica, né,
que forma aí esse quase que uma bolha, um recipiente onde é acomodado dentro dele a testosterona, né? Esse veículo, ele tem uma facilidade de preparo muito grande, lembrando que a homogeneização desses produtos, ele é feito à mão, tá? Então, ele é manipulado mesmo. E tem uma estabilidade, o Pentravan, uma estabilidade muito, muito aceitável, né? Uma qualidade muito boa, com propriedades físicas bem definidas e que permitem aí uma absorção bem adequada, em torno aí de 50% a 68%. Aqui um teste, os testes de absorção que são feitos, né, são na maioria ou em animais ou in vitro, e aqui a gente trouxe para vocês este teste mostrando, comparando aí o Pentravan com outro tipo de veículo, né, mostrando que o pico, né, de ação, o pico de absorção do Pentravan, ele ocorre em torno de 10 horas, enquanto que este outro veículo ocorre aqui em torno de 28 horas. E a capacidade de absorção do Pentravan, ele é quase 2 vezes maior em relação a este veículo. Então, colocando aqui na nossa prática, digamos que nós vamos prescrever 300 microgramas, fazer a pressão de 300 microgramas, como o Pentravan, ele permite uma absorção aí em torno de 50%, 63%, 68%, vamos colocar aqui que a nossa paciente vai absorver 60% da testosterona. Então, 10 horas ela vai ter um pico aí de 180. E há uma redução lenta, né? Veja que quase 48 horas depois ainda há uma redução de 24%, mas ainda há uma dose considerável, porém não atinge os 300 microgramas que a mulher necessita de fato. Então, fizemos um outro ensaio aqui. Com 500 microgramas, 10 horas depois ela teria o pico com 300 e 40 horas depois com 230 microgramas. Então, qual é o momento ideal da gente prescrever a próxima dose com a nossa paciente que nós mandamos manipular? Será que é diariamente ou será que seria a cada 2 dias, né? Então, fica aí um questionamento para a gente discutir no futuro, porque no momento eu não tenho essa resposta de fato. E neste veículo alcoólico, o que acontece? No veículo alcoólico, a maioria das farmácias, ele é manipulado em farmácia. Também existe um Pentravan, não Pentravan, mas um veículo de alta absorção que é manipulado dentro da farmácia. Então, veja aqui, este ensaio com 24 mulheres na pós-menopausa que utilizou este veículo alcoólico, né, com álcool etílico, carbômero e água, né, que foi elaborado aí por uma indústria farmacêutica. O gel de testosterona ele foi prescrito a 1%, né? 1% significa 0,01 gramas, que seria 10 miligramas, que corresponde a 10 microgramas. Em veículo alcoólico, há uma absorção de 9% a 14%. Isso está, inclusive, em bula das preparações masculinas, que isso corresponderia, então, a 10 mil microgramas. Se há uma absorção de 10%, então nós vamos ter 1.000 microgramas diariamente, tá? Então, neste caso, como é que a gente poderia proceder para a gente avaliar de fato o que a pessoa está absorvendo? Seria isso, a gente faz uma dosagem de testosterona basal e outra dosagem após 4 a 5 semanas. Então, isso é o que é recomendado para este veículo alcoólico. Bom, e vejam que a redução da testosterona, né, ela não muda muito em relação ao Pentravan, tá? 36 horas há uma redução importante e ela só vai realmente chegar ao nível basal 72 horas após. E nós, nessas visitas que nós fizemos em farmácias,
a gente saiu a campo para isso, né? A nossa comissão, nós conseguimos aí avaliar farmácias no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste, em várias cidades. Eu consegui pessoalmente fazer contato online. Foi realmente uma busca muito interessante. E vejam vocês o que nós encontramos, né? Encontramos farmácias aparentemente adequadas para a manipulação da testosterona, mas a maior barreira que foi encontrada foi a correspondência de formulação, né? E a dificuldade que, às vezes, a farmacêutica ou o farmacêutico tinham para interpretar aquela prescrição. Tinha muita prescrição incorreta, pesagem incorreta, né? Combinação de veículos, às vezes juntando aí alta absorção, que seria o caso do Pentravan, com veículo alcoólico, terceirização como a gente já avaliou lá atrás, né? A terceirização das nossas prescrições, que isso compromete a qualidade. E a gente realmente assim ficou muito desanimado com a situação da testosterona aqui no Brasil. E aí a gente foi buscar em outros países o que estava acontecendo e tivemos acesso aqui a este documento do FDA, né, de 2018 e 2019, nessa avaliação de farmácias de manipulação nos Estados Unidos, e vejam o que eles encontraram. 15% menos composto em relação à prescrição, não atende ao padrão de pureza e qualidade, condições sanitárias inadequadas, método de esterilização de pele dos implantes, né? Totalmente inadequado, sem nenhuma segurança, e terceirização dos serviços que interferindo aí na qualidade. Além disso, o uso de veículo diferente da prescrição, composição de 2 veículos, a mesma coisa que nós vimos aqui, né? E vejam que tem, inclusive, relatos de farmácias que, em uma mesma pellet, colocava veículos diferentes sem entender aí qual a possibilidade de absorção desse veículo. Bom, então chegamos à conclusão que, infelizmente, o cenário ele é o mesmo do que nós temos aqui. E aí a gente teve acesso também a esse estudo aí no Canadá, que avaliou 7 géis e 3 cremes de testosterona em 10 farmácias de manipulação. E vejam o que encontraram: variabilidade na concentração de testosterona, produto final com menor quantidade de testosterona base pesada, na mesma farmácia e entre farmácias. E isso comprometendo aí essa falta de uniformidade do conteúdo de testosterona, colocando aí, comprometendo a segurança do produto para a pessoa e a eficácia do produto. Bom, o que é a dose efetiva, então? Dose efetiva da testosterona é elevar a concentração de testosterona para a mulher para 300 microgramas, né? A eficácia, avaliando aí em aumento, né, de um evento por mês, com melhora do desejo sexual, excitação e orgasmo, melhora do prazer geral e segurança que nós temos aí para prescrição é de 24 semanas. Nós só temos um produto, né, que é o Androfeme, na Austrália, que ele é validado, que foi, na verdade, manufaturado para a mulher. Ele é de 5 miligramas, que contém, na verdade, aí, porque ele é em gel alcoólico, ele vai liberar 500 microgramas diário. O que é a nossa proposta, né? Então, a nossa proposta, baseado aqui em tudo que a gente viu, mas vejam bem, isso aqui é só uma opinião, não está validado, é baseado em tudo que a gente observou. O que a gente acha mais adequado é que seja essa prescrição. Olha, testosterona base, tem que escrever a palavra base porque é a testosterona pura, 500 microgramas, Pentravan, quantidade suficiente para 1 grama. Né? A prescrição é para 30 ou 60 doses, porque os frascos têm aqui no Brasil, em geral, 30 a 50, né? 50 gramas. É mais ou menos isso que as farmácias têm. O tempo de validade pela RDC, né, da Anvisa nossa, que permite, é de 75 dias, porém,
Nas farmácias ele é estendido aí para 90, né? Sempre vocês vão ver que é de 3 meses, e essa é uma prescrição que ela é inteligível a todas as farmácias. Então, é importante que façamos uma prescrição que não dê dúvidas nenhuma para a interpretação. Para quem quer um veículo alcoólico, né, uma prescrição de miligramas, que é baseado no que a gente já viu de estudos, que deseja, que coloca aí, nós temos na bula do Pentravan de 1 a 5 miligramas para mulheres, mas a gente faz a opção, então, de 1 miligramas. O que seria isso? Seria 1.000 microgramas, né? Absorve 600 microgramas. Então, a gente precisa padronizar. Ou faz em microgramas, ou então você faz miligramas por dose. Este é o mais interessante. Só mostrando para vocês aqui, há uma prescrição que a gente, para vocês entenderem, olha, a testosterona 0,25% em 1 grama, em biolipídio de ultraabsorção, que é SP para 1 ml. O que isso significa? Veja aqui na prática, isso tem 0,0025 gramas em 1 grama de gel, que corresponde a 2.500 microgramas em 1 grama de gel, e que vai oferecer, se a gente for bonzinho e entender que vai oferecer só 50%, nós temos 1.250 microgramas diariamente. Então, é preciso ter muito cuidado com essa prescrição. Da mesma forma, não utilizamos prescrição de formulação masculina, porque se nós utilizarmos a metade da dose do Axiron, por exemplo, nós vamos ter 3.000 microgramas diário, né? E, da mesma forma, o androgel, aqui, ó, nós vamos ter 1.000 microgramas. Mesmo que a gente faça uma prescrição 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, que a gente vê aí com o androgel, nós vamos ter picos, né? Uma elevação, e nós não vamos ter uma quantidade harmônica da medicação. Eu sei que meu tempo já terminou. O monitoramento aqui, ele é feito, é recomendado que ao iniciar o uso, 4 semanas depois, seja dosada a testosterona, e lembrar que os nossos ensaios, eles não são adequados para a mulher, nós precisamos utilizar como padrão a testosterona total até o momento. O futuro nós vamos ter aí outras, né, possibilidades aí, inclusive de dosagem de testosterona na saliva, porém ainda não é possível no momento, e nós devemos, ao prescrever, fazer uma dosagem basal antes da prescrição, 4 semanas depois, e posteriormente 3 meses a 6 meses, conforme a necessidade que a gente vê por cada paciente. Então, o que nós vamos fazer? Individualizar a prescrição. Gente, eu vou dar uma pincelada rapidinha nos implantes. Vejam, essa história de implantes, ela começou em 1930, tá? E a indicação dos implantes é para tratamento de hemorragia uterina funcional, de fibromas uterinos, com sangramento ou não, síndrome climatérica, TPM e, inclusive, estados de tensão nervosa, tá? E vejam, eu resgatei esse estudo de 1943, mas não vou trazer os dados de resultados dele, porque não tem, os conceitos modificaram muito, mas só para mostrar para vocês que esse trabalho foi feito em mulheres com 19 a 53 anos, e implantando 1 a 4 implantes de uma só vez, né, com uma dose média de 100 miligramas de liberação diária, com range de 22 miligramas a 400. E eles implantavam 1 nas mais jovens e 4 nas mais antigas, mais velhas. E isso, o resultado é que houve melhora geral de todos os parâmetros que eles estavam, que tinham como outcomes, inclusive do desejo sexual. Então, isso é bastante antigo. Qual que é o problema dos implantes?
é que a absorção ela é muito heterogênea, ela é individual, é muito variável, e também as dosagens que nós fazemos em laboratórios da testosterona, ela é bastante variável também, né? E existe aí, o FDA se posicionou a respeito, falando sobre o risco, né, de utilização desses implantes em todos os sentidos, né, da forma de manipulação e principalmente porque o tamanho desses implantes ele é bastante variável e ele só pode ser realmente feito a aferição disso em indústrias farmacêuticas de grande porte e nós não temos isso, tá? Esse estudo que saiu recentemente foi realizado aí pelo Gary Donovitz, ele é o CEO dessa BioTE Medical e ele avaliou o resultado de mais de 1 milhão de implantes, né, em mulheres com idade entre 25 e 92 anos, né? 43% continuaram usando durante 7 anos esses implantes. Nós temos dados de segurança de 2 anos e as mulheres realmente têm dificuldade de deixar de usar esses implantes. Ele coloca como complicação mínima, né, em torno de 1% para extrusão, sangramento, celulite, tromboembolismo, AVC, entre outros. E vejam aqui, é colocado um trocáter, né, que chega até o músculo e colocado, então, o implante através desse trocáter. Este estudo ele veio logo após a posição do grupo, né, desse consenso aí mundial sobre o uso de testosterona em mulheres, e ele acha que, na verdade... Gente, desculpa minha neta. Filho, a vovó está dando aula. Bom, em relação ao efeito adverso da testosterona, então, nós temos uma meta-análise mostrando que 10% de hirsutismo, né, quando a dose ela é ajustada, e 7% de acne. Em relação ao risco cardiovascular, nós temos aí como um modelo importante são os transgêneros, né, os homens trans que utilizam altíssimas doses, e o índice de efeitos adversos, né, o risco de morte realmente aumenta, porém a população que foi avaliada é jovem ainda, então a gente não tem esta resposta em longo prazo, mas em doses fisiológicas, né, que atingem o máximo, no nosso caso aqui no HC, em torno de 20 a 80 nanogramas, nós temos que nós devemos deixar a testosterona no nível máximo para que a mulher realmente tenha um efeito interessante. Bom, como mensagem final, nós temos aí que existem falhas potenciais das formulações, né, devido aí ao tamanho da partícula do veículo, a pureza do veículo, os polimorfismos, né, desses veículos com formação de cristal, que isso interfere aí na entrega da droga e na absorção da droga, um metabolismo individual, cada mulher ela absorve de uma certa, né, uma concentração diferente, uma combinação de ésteres que existem, por exemplo, propionato de testosterona, cipionato de testosterona, que isso aí também influencia na absorção e principalmente o erro no diagnóstico e na indicação da droga, do tratamento. Muito obrigada. Isso. Bom, obrigada, Lúcia. Acho que é um tema super palpitante, eu até mandei